Análise macroeconômica, a Renner teve uma receita líquida de 2,2 bilhões no período, uma alta de 63% na comparação de 2021 e de 35% comparada a 2019. O primeiro trimestre marcou recuperação nas margens da Renner. A previsão de inflação nos preços administrados em 2022 aumentou de 7,09% para 7,31%. Abril foi o primeiro mês negativo para o fluxo de capital estrangeiro na Bolsa Brasileira em 2022. Análise setorial. As 5 tendências para o futuro do varejo são: primeira, experiência imersiva ou immersive shopping; segundo, modelo de negócios direto ao consumidor; terceiro, prática de sustentabilidade no futuro do varejo; quarto, user strengthening; e quinto, dinheiro invisível e pagamentos digitais. Descrição da empresa: setor, comércio; subsetor, tecidos, vestuários e calçados; valor de mercado, avaliado em torno de 24 bilhões; valor da firma, em torno de 22 bilhões; número de ações, em torno de 989 milhões. O último balanço feito foi dia 31 de março de 2022. Análise fundamentalista. Balanço patrimonial. Os valores foram em torno de ativo 21 bilhões, ativo circulante 13 bilhões, dívida bruta 3 bilhões, patrimônio líquido 9 bilhões, dívida líquida menos 1 bilhão 969 milhões e disponibilidade 5 bilhões. Demonstrativo de resultados. Os últimos 3 meses foram avaliados em torno de receita líquida 2 bilhões, EBIT em torno de 435 milhões e o lucro líquido em torno de 191 milhões. Sobre a governança da Renner, o presidente do conselho de administração é o Sr. José Galo e o vice-presidente é o Sr. Oswaldo Burgos Schmier. Os membros do conselho de administração são um total de 13 membros. Dentre eles estão Fábio Adegas Fácio, diretor-presidente; Álvaro Jorge Fontes de Azevedo, diretor de Relações com Investidores; Fabiana Silva Tacola, outros diretores, diretora de operação; Henri Costa, outros diretores, diretor de produto; Regina Frederico Durante, outros diretores, diretora de Gente e Desenvolvimento; José Galo, presidente do Conselho da Administração, independente; Alexandre Vartuli Gouveia, Conselho de Administração, independente; Carlos Fernando Couto de Oliveira Souto, Conselho de Administração, independente; Cristiane Almeida Edington, Conselho de Administração, independente; Fábio de Barros Pinheiro, Conselho de Administração, independente; Juliana Rosebão Munemori, Conselho de Administração, independente; Oswaldo Burgos Schmier, vice-presidente do Conselho de Administração, também independente; e Thomas Beer Hermann, Conselho de Administração, independente. Os principais acionistas da Renner são eles: Schroeder Investimentos, que contém uma participação de 5,31%; Ações de Tesouraria, que contém uma participação de 0,32%, dentre outros contém a participação de 94,37%. Eles não são um controle compartilhado, eles seriam pulverizados. Né? Nenhum deles contém mais de 50% das participações nas ações. Porém, a Schroeder Investimento é uma forte investidora já há tempo e elas possuem a maior parte do investimento. E os outros participações são muito pulverizados em outros investidores autônomos, então não há uma grande força nisso, uma grande massa, né? Esses são os seus principais acionistas. Então ele não é uma força compartilhada, e sim pulverizada. Novo mercado. As ações da Renner são negociadas no novo mercado. O novo mercado ele é um segmento especial do mercado das ações da B3, Brasil Bolsa e Balcão, destinado exclusivamente a companhias que atendam a requisitos mínimos e aceitem submeter-se às regras de governança corporativa diferenciadas. Algumas características da Renner nesse sistema: seu conselho de administração com no mínimo 5 membros com mandato unificado de 1 ano, divisão de capital social exclusivamente em ações ordinárias,
demonstração de fluxo de caixa no ITRS e nas demonstrações contábeis anuais, adesão à Câmara de Arbitragem no novo mercado e instalação da área de auditoria interna, função de compliance e comitê de auditoria, estatuário ou não estatuário. Então, essa é a última parte do trabalho. Antes de eu falar da análise técnica, preciso ressaltar que a receita líquida dos últimos 3 anos está se mantendo. O EBIT em janeiro de 2020 era positivo, em janeiro de 2021 ele caiu 3 vezes, agora em janeiro de 2022 ele conseguiu recuperar, porém o resultado financeiro foi negativo em 2020, 2021 recuperou e agora em janeiro de 2022 ficou negativo novamente. O lucro líquido está se mantendo. O retorno sobre o patrimônio líquido, ele caiu pela metade comparado a 2020. E o retorno sobre o capital investido, que era em janeiro de 2020 de 0,25, caiu muito em janeiro de 2021 para 0,07. E 2022 recuperou um pouco, mas ainda está em 0,15. As ações em dia 1º de abril de 2021 era 38,45, essa comparação nos últimos 12 meses, ela já caiu, só vem caindo e está em 23,90. Segundo uma análise gráfica dos últimos 12 meses, este não é o melhor momento para investir nas lojas Renner, tendo em vista os últimos 12 meses que vem em constante baixa, está com uma dívida líquida negativa, seu resultado financeiro negativo, o retorno sobre o capital líquido é o mais baixo comparado com os últimos 3 anos e